Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem em Gênesis 1:26, você já se perguntou por que ele usou a expressão façamos em vez de faço? Essa frase enigmática abre um universo de significados e mistérios sobre a nossa própria existência. Vamos explorar as implicações dessa declaração divina e entender o que isso revela sobre o ser humano e a nossa relação com Deus. Primeiramente, é importante compreender que a expressão façamos pode parecer confusa. Deus está falando com alguém? Se sim, com quem ele está dialogando? Alguns sugerem que Deus estaria falando com os anjos, mas a Bíblia não indica que os anjos tenham um papel criador. A resposta mais abrangente para essa questão é encontrada na doutrina da Trindade. A Trindade descreve Deus como um ser único composto por 3 pessoas: o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Assim, quando Deus diz façamos, ele está conversando com essas 3 pessoas divinas que trabalham em perfeita harmonia. A ideia de que somos feitos à imagem de Deus é fascinante e profunda. Isso não significa que nossa aparência física seja semelhante à de Deus, mas que possuímos qualidades que refletem a natureza divina. Podemos pensar, tomar decisões e formar relacionamentos, atributos que nos aproximam de Deus em termos de características e capacidades. Imagine que você está criando uma obra de arte. A arte é especial porque expressa algo sobre você, o artista. Da mesma forma, os seres humanos são como uma obra-prima de Deus, refletindo algo essencial sobre sua própria natureza. Em Gênesis 1, vemos que Deus criou o mundo em uma série de etapas, culminando com a criação do homem. O fato de Deus ter declarado que a criação do ser humano foi muito boa, mostra que os seres humanos são o ponto culminante da criação divina. Somos dotados de uma responsabilidade especial, a de cuidar e governar a criação de Deus. Isso não implica um domínio tirânico, mas um papel de cuidador e responsável, semelhante a alguém que recebe um jardim para manter e preservar. Da mesma forma, Deus espera que tratemos o mundo e todas as suas criaturas com respeito e responsabilidade. Agora, vamos considerar o conceito da Trindade. A Trindade pode ser entendida através de várias analogias. Por exemplo, uma maçã é composta por casca, polpa e sementes. Cada parte é distinta, mas juntas formam uma única maçã. Da mesma forma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas juntos formam o único Deus. Outra analogia é a água, que pode existir como gelo, líquido ou vapor. Embora essas formas sejam diferentes, todas são água. De maneira semelhante, Deus é um, mas se revela em 3 pessoas distintas. A presença da Trindade na criação é evidente em Gênesis 1:2, onde o Espírito de Deus está presente desde o início. Além disso, em João 1:1-3, vemos que Jesus, o Verbo, estava com Deus e era Deus, e que todas as coisas foram criadas por meio dele. Isso confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam envolvidos na criação do ser humano. O uso de façamos destaca a cooperação e a unidade dentro da Trindade durante o processo criativo. Historicamente, a compreensão da Trindade foi desenvolvida ao longo do tempo. Os primeiros cristãos enfrentaram desafios para explicar esse conceito. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um marco importante, afirmando a divindade completa de Jesus igual ao Pai e ao Espírito Santo. Santo Agostinho descreveu a Trindade como a mente, o conhecimento e o amor em uma única pessoa. Essas explicações ajudaram a clarificar a natureza complexa e relacional de Deus. Além das análises teológicas, é útil considerar o nós majestático, uma forma de linguagem usada por reis e rainhas para expressar autoridade e importância. Alguns acreditam que Deus usa essa forma para destacar sua majestade e o peso de sua decisão ao criar o homem. No entanto, essa visão não explica completamente o contexto, e o conceito da Trindade oferece uma explicação mais profunda e coerente. No hebraico,
A palavra Elohim para Deus é plural, mas frequentemente é usada com verbos e adjetivos no singular. Isso reflete a complexidade e a unidade de Deus, sugerindo que Ele é mais do que podemos compreender plenamente. O uso de formas plurais em Gênesis 1:26 reforça essa ideia, mostrando um diálogo interno entre as pessoas da Trindade. Ser feito à imagem de Deus significa que possuímos qualidades como racionalidade, moralidade, criatividade e relacionalidade. Podemos pensar e criar, distinguir o certo do errado e formar relacionamentos. Essas características nos tornam únicos e evidenciam o quanto somos valiosos para Deus. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus, representando plenamente a natureza divina. Ele revela o que significa ser verdadeiramente humano e como devemos refletir a imagem de Deus em nossas vidas. Em resumo, a criação do homem à imagem de Deus não apenas destaca a dignidade e o propósito especial do ser humano, mas também a profunda complexidade da natureza divina. A Trindade, o uso de formas plurais e as qualidades humanas que refletem a imagem de Deus são todos elementos interligados que nos ajudam a compreender melhor nossa existência e nosso relacionamento com o Criador. Entender esses conceitos pode enriquecer nossa fé e nosso propósito, convidando-nos a viver de maneira que reflita o amor e a responsabilidade que Deus nos confiou.